Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente neste programa A Luz da Fé, e para aqueles que possam pela primeira vez também encontrar-se connosco. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e colaboro com a Canção Nova, esta grande comunidade fruto do Espírito Santo, que se dedica exclusivamente a anunciar o Evangelho pelos meios de comunicação social. Para aqueles que nos têm acompanhado mais de perto, semana após semana, recordam-se que estamos a fazer um caminho que é sobre o tempo pascal. Assim como preparamos também a Páscoa no processo de caminhada quaresmal, percebendo que era para nós a Quaresma, esse tempo tão importante que é um apelo à nossa conversão permanente, assim agora também estamos a dedicar estas catequeses ao tempo pascal. Tendo presente uma realidade, o tempo pascal tem como grande característica ajudar-nos a ser comunidade cristã. Ou seja, o tempo pascal é o tempo dos batizados. Como sabemos, a Igreja, quando organizou a sua liturgia, fez com que todos os catecúmenos se preparassem proximamente do batismo no tempo quaresmal, recebessem os 3 sacramentos da iniciação cristã na vigília pascal e depois permanecessem nestas catequeses mistagógicas que eram as do tempo pascal para se inserir na comunidade. Hoje já temos muitos batizados, naturalmente, que não são batizados apenas na vigília pascal, mas já foram batizados em criança. Mas é importante sempre tomarmos consciência de que somos comunidade. E talvez esta verdade, este conceito, não estejam a ser muito preenchidos na nossa vida, até porque, infelizmente, o batismo ainda hoje serve muitas vezes de pretexto para uma festa social, para uma festa da família, quando naturalmente devia ser para a inserção na comunidade. Mas é importante, quer os que foram batizados há mais tempo, quer os que são batizados apenas na vigília pascal, termos esta consciência. Todos os evangelhos do tempo pascal nos ajudam a sentir o que é ser comunidade. Só para recordar muito rapidamente, Jesus aparece no grupo dos 10, sabendo que Judas Iscariotes, porque não foi capaz de se abrir à graça de Deus, acabou por se tirar a sua própria vida antes, digamos, da morte de Jesus. Depois temos o Tomé que não estava presente, portanto, estavam lá 10. Jesus aparece, dá-lhes a paz e, naturalmente, procura que eles se sintam bem, porque ele está ali com eles. Mas como não está Tomé, volta a aparecer 8 dias depois. Então, reparem, Jesus evidencia a comunidade. 8 dias depois aparecem-nos os discípulos de Emaús, aqueles que são 2, é verdade, mas a comunidade mais pequenina pode começar por 2 pessoas. Por exemplo, a comunidade familiar. Quando o homem e a mulher se casam, formam uma comunidade, a comunidade da família, e são 2 pessoas apenas. Então, Jesus aparece nessa comunidade, fala com eles, aquece-lhes o coração, exorta-os à alegria de perceberem a ressurreição e depois desaparece quando parte o pão. Em seguida temos, naturalmente, aqueles que seguem o Senhor e somos o seu rebanho, a imagem do bom pastor, que é sempre no 4º domingo. E no 5º domingo da Páscoa nós encontramos a imagem da videira dos ramos. Não é? Portanto, estás a ver, todas estas temáticas dão-nos sempre a entender a necessidade de estarmos em comunidade, de percebermos claramente que a fé nunca se vive sozinha, nunca se vive de forma isolada, e vamos a caminho de uma grande festa, de uma grande solenidade,
que nos ajuda a compreender como é que a Igreja deve ser ao jeito de Jesus Cristo, que é, estamos a preparar-nos para o Pentecostes. Ou seja, como a palavra indica, e como nos diz o próprio Catecismo, por exemplo, o IUCAT, na página, ou melhor, no número 117, na margem, onde nos usa a palavra Pentecostes, que diz que vem do grego, o 50º, ou seja, se nós fizermos as contas, desde o dia de Páscoa até ao dia de Pentecostes, são 50 dias. Esta festa do Pentecostes assenta numa festa que havia em Israel, que era a festa das colheitas. Aliás, todas as festas que o Antigo Testamento celebra têm a ver com o campo, não é? com o cultivo, com as colheitas, porque era daí que o povo de Deus vivia também, como naturalmente se compreende. E quando a Igreja foi colocar as festas cristãs, aproveitou essas festas pagãs, não é? E colocou essa festa que já os judeus celebravam, mas que a partir daí, para nós cristãos, simboliza uma outra realidade, que é a realidade do nascimento da Igreja. Portanto, onde o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, naturalmente os 11 e Maria Santíssima, que estão no cenáculo, e essa força viva de Deus que os impele depois a sair do cenáculo. Ou seja, no fundo o Pentecostes, e o próprio IUCAT também nos ajuda a perceber isso, e se quisermos aprofundar mais nos números 731 a 733 do Catecismo Grande, nós encontramos o quê? A mudança radical de 11 homens cheios de medo, que a partir do momento em que recebem a força de Deus, que é o Espírito Santo, saem, e portanto a Igreja nasce numa saída, não é? E quando o Papa Francisco diz eu quero uma Igreja em saída, está a falar deste termo também, porque a Igreja nasceu neste dinamismo, e vão naturalmente evangelizar, vão testemunhar. Portanto, passam de homens medrosos, onde o medo quase os paralisa, para naturalmente um testemunho aberto, sincero, festivo, ao ponto de atraírem para Jesus muitas pessoas. Era grande o número daqueles que, ouvindo a pregação dos apóstolos, sempre a começar por Pedro, que era o responsável, escolhido por Jesus, o primeiro Papa, esta pregação toca o coração daquelas pessoas. Reparem, isto é importante também para os nossos dias. O Espírito Santo não estava apenas nos apóstolos. O Espírito Santo também ia tocando já aqueles corações, ou seja, Deus vai sempre à frente. Deus não só prepara aqueles que são os discípulos missionários, mas prepara aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida. Se não fosse Deus, reparem, nenhum de nós tinha poder para tocar os corações, se fossem quais fossem. Então é sempre Deus que vai tocando, não é? Deus que vai à frente, Deus que vai abrindo caminho. E por isso é que, em muitas situações, há grandes conversões, há grandes mudanças de vida, porque naturalmente também, os apóstolos de hoje, os discípulos de Jesus Cristo de hoje, fazem o seu melhor e depois Deus é que vai cooperando. Assim foi também ao longo da Igreja. Portanto, temos então esta maravilha de um acontecimento que muda radicalmente a história da salvação. A ressurreição de Jesus permite que o Espírito Santo agora esteja presente naqueles homens, que eram normalíssimos como nós, eram homens simples, grande parte deles com pouca formação literária, mas de trabalho braçal muito forte, que eram pescadores, o que tudo isso implica de esforço físico, não é? De dificuldades, porque o mar também não é fácil, como sabemos, e naquele tempo ainda era visto com maior medo, porque era quase o sinal do demónio, dos infernos, e portanto havia de facto estas dificuldades todas, mas os apóstolos aderem a Jesus. Claro que os 3 anos de seminário, diríamos nós, entre aspas, são 3 anos exigentes, em que eles nem sempre compreendem o que Jesus diz, nem sempre estão atentos àquilo, mas eles são exatamente o exemplo de cada um de nós, não é? Nós também, como cristãos, porventura nem sempre nos deixamos tocar pela palavra de Deus. Quantas vezes escutamos um texto da palavra de Deus e parece que não nos disse nada,
mas num outro momento até nos fortaleceu mais, até assim, digamos, aquela palavra mexeu mais connosco. Assim aconteceu com os apóstolos. Mas a verdade é uma, apesar destes avanços e recuos que eles tiveram durante o tempo em que Jesus está na Terra, não compreendem muito bem as palavras de Jesus, maiormente a falar de morrer e de ressuscitar, mas o que é que isso é? Pensam mais a quem é que vai ser mais importante, mas depois tudo muda. Reparem, enquanto é apenas o ser humano por si mesmo, é difícil compreender, aceitar, mas quando é a força de Deus que nos habita, então tudo se torna mais claro, tudo é mais fácil. Então isto significa também que nós devemos olhar para a festa, ou melhor dizendo, em termos corretos, a solenidade do Pentecostes, como um sinal grandioso da nossa vida. Primeiro porque foi aí o nascimento da Igreja. Portanto, a Igreja nasce quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. E nasce exatamente para isto, para evangelizar, para anunciar, para levar a conhecer Jesus Cristo, fazer com que as pessoas encontrassem Jesus nas suas próprias vidas. Portanto, esta continua a ser a missão da Igreja hoje. Nada mudou até aqui. Reparem, o Espírito Santo veio, está presente hoje na Igreja, em todos os batizados, mas naturalmente para quê? Não para proveito próprio, para consumo pessoal, desculpai-me a expressão, mas para que nós nos coloquemos todos e todos os dias ao serviço do Evangelho. Porque nós, naturalmente, não somos donos do Evangelho, nós somos colaboradores, não é? E reparem a expressão discípulos missionários. Todos nós, até à hora da nossa morte, estamos num permanente processo de conversão, estamos em conhecer ainda Jesus Cristo, não é? Ou seja, temos muitas dimensões da nossa vida onde Jesus, porventura, ainda não está 100%, seja no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, onde precisamos que Jesus possa realmente estar em tudo aquilo que somos, mas enquanto estamos neste processo, portanto, a cristianizar-nos, né, a converter-nos, nós estamos a ser testemunhas. Testemunhas, naturalmente, com defeitos, com limitações, mas todo ser humano as tem. Mas é importante ter esta consciência. Então, ser igreja, mais do que ir à igreja, ser igreja, é esta a nossa condição, é exatamente para anunciar permanentemente Jesus Cristo. Até porque hoje, em relação aos apóstolos, nós temos uma vantagem. Nós, desde o batismo, que temos em nós o Espírito Santo, com os seus dons. Então era isso que eu hoje gostava de partilhar convosco, esta presença viva do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E perceber que o Espírito Santo é uma pessoa e um dom. Nós sabemos que a Santíssima Trindade são 3 pessoas distintas num só Deus, não é? Iremos depois celebrar no domingo a seguir ao Pentecostes essa mesma solenidade. Então o Espírito Santo é uma pessoa divina e é também um dom. Isto é, Deus dá sempre esse dom a todos aqueles que são batizados para naturalmente se colocarem sempre ao serviço da Igreja e do Reino. E se nós olharmos, e o tempo pascal ajuda-nos a isso, a ver as ações dos apóstolos no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que eles fizeram maravilhas e romperam barreiras. Quando tinham dificuldades, elas nunca eram um obstáculo, mas eram uma nova oportunidade para que o Evangelho chegasse. Se os judeus não queriam, ele chegou aos pagãos e dali extrapolou-se para fora das fronteiras, até da própria Europa, chegou à Ásia, chegou à África e depois mais tarde, naturalmente, já no século XVI, chega depois também, século XV, XVI, chega aos outros 2 continentes, Oceania e América. Para percebermos que o Evangelho vai avançando sempre com esta força, com este dinamismo. Aliás, a palavra espírito é também dinamismo, não é? E o dinamismo é algo que vai sempre em movimento. Aquilo que chamaríamos hoje, e o Papa Francisco chama com muita veemência ao Espírito Santo, a corrente de graça, não é? Até porque sabemos que temos aqui é uma questão que é sempre discutível, chamar movimento ou não, mas chamaremos movimento para nos entendermos bem. O chamado renovamento carismático católico. Não é? Na verdade, não será um movimento como outros movimentos, será
E isso, por isso é que o Papa Francisco chama a corrente de graça, isto é, a própria Igreja tem que ser carismática porque ela nasceu do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que dá os carismas são dons, não é? Então, a Igreja nasce assim e tem que permanecer assim, não é? Então é importante, e se me permitem aqui partilhar convosco algumas ideias, até retiradas do Catecismo, a graça do Espírito Santo que nos é dada tem o poder de nos justificar, isto é, de purificar-nos dos nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Portanto, primeira coisa, o Espírito Santo purifica-nos, não é? Quem pertence a grupos de oração carismática, muitas vezes evocamos o Espírito Santo como queimando os nossos pecados, os nossos defeitos. É importante. Reparem, como é que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? Em forma de línguas de fogo. O fogo tem duas finalidades. Se for descontrolado, destrói, porque queima, mas se for um fogo controlado, como é o caso dos fogões, quando nós confeccionamos os alimentos, se é o caso de uma lareira para aquecer, o fogo controlado aquece, até pode purificar. Sabemos, por exemplo, como é que se trabalha o ouro, a prata, o ferro, não é? O próprio vidro. Portanto, essa missão do fogo é purificadora, concretamente do ouro. Quem olha para a aliança que tem na mão do casamento vê uma aliança luzidia, brilhante, mas o ouro não saiu assim da mina, saiu escuro, sujo, uma pedra tosca, mas depois foi trabalhado, foi purificado pelo fogo e por isso o ouro é dessa cor bonita que nós conhecemos. Mas é importante ter consciência que houve ali uma purificação. Então o Espírito Santo tem esta missão, purifica-nos, queima em nós, reparem aquilo que está a mais. Vejam, infelizmente nos dias de hoje, há muitas pessoas com as doenças de cancro, não é? Os variados cancros que a gente conhece, e há o tratamento, como é que se chama? Quimioterapia. O que é quimioterapia? Exatamente um queimar as células que já estão mortas para as retirar, para impedir que outras também morram por contágio. Portanto, este queimar não é é destruir o que está mal para ficar apenas as células boas. Então também assim na nossa vida cristã, o Espírito Santo tem esta missão, purifica-nos, não é? Para que prevaleça em nós a graça de Deus. A palavra graça significa vida de Deus, não é? Então, desde o batismo que nós somos convidados a viver mais nesta graça de Deus. Mas porque temos, naturalmente, o pecado original, que nos leva, e o pecado original que é uma espécie de bola de neve, não é? Que vai sempre crescendo na nossa vida, e nós temos essa marca. Então precisamos estar sempre atentos e precisamos dessa purificação constante, permanente, não é? Além do sacramento da reconciliação, que deve ser celebrado com muita frequência, também precisamos desta força do Espírito. Portanto, então é importante, se nós formos ao Catecismo da Igreja Católica, no número 1987, encontramos essa definição. Mas no número seguinte diz: pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e da ressurreição nascemos para a vida nova. Portanto, cá está. A presença do Espírito leva-nos a perceber exatamente também que a nossa vida, assim como Jesus morreu e ressuscitou, eu, unido a Jesus Cristo, morro para o pecado, morro para a minha vontade própria, morro para o meu egoísmo, para que seja a vontade de Deus a prevalecer. Então a minha missão na Igreja vai ter esta vertente, fazer-me ser uma autêntica imagem de Cristo para os outros, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, mas por isso precisamos desta graça que é o Espírito. No número 2003 do mesmo Catecismo diz-se: a graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Então, qual é a nossa verdadeira missão? Porquê que estamos aqui na Terra? Porquê que viemos ao mundo? Para conhecer Deus e para nos santificarmos. Então, a primeira grande coisa que nós temos de ter muito consciente, porque somos cristãos, porque somos batizados, é a nossa própria santificação. Daí que não se pode compreender um cristão que não queira ser santo. Não é? Então, o grande desejo de todo o batizado é este, e não pode ser outro: ser santo. O que muitas vezes se pensa, há ideias erradas, e permitam-me partilhar até uma experiência
de uma criança que há poucos dias a mãe me dizia que, porque vai sempre à missa, de uma das famílias que levam sempre os filhos à missa, mesmo naturalmente em tempo de pandemia, e eu uma vez falei numa homilia sobre os santos, e o miúdo, que é pequenino, ainda não entrou na catequese, perguntou à mãe: "Oh mãe, o padre falou em ser santo, mas quem são os santos?" E ela lá disse, apontou-lhe para os altares: "Ah, mas eu não quero ser santo, porque ser santo é estar morto, eu não quero estar morto." Não é? Ora bem, isto é uma criança que pensa assim, não é? Mas nós sabemos que, naturalmente, ser santo não é estar morto. Morremos para este mundo, sem dúvida, mas estamos vivos para sempre, como sabemos. Mas uma criança pensa assim e temos de compreender isso. Mas perceber também que não significa ser santo para estar no altar, não é? Não é isso que tem que nos preocupar. Ser santo o que é? É identificar-se com Cristo. Há um exemplo de um santo que nós nunca podemos esquecer e que talvez na nossa cultura, eu refiro mais a Portugal, porque é o país, é a minha terra e, portanto, eu conheço melhor, mas, e sobretudo o norte de Portugal, há muitos santos da devoção do povo de Deus, mas há um santo que, apesar de ser escutado todos os domingos na missa, parece que ainda não há assim uma grande admiração por ele, que é São Paulo. Eu digo isto, não digo com alegria, percebem? Porque São Paulo, nós praticamente escutámo-lo, domingo após domingo, com raras exceções, tirando agora o tempo pascal, mas ouve-se falar dele nos Atos dos Apóstolos. Mas São Paulo deve ser uma grande referência para nós, até por aquilo que ele nos diz, e neste sentido concreto. Quando chega ao fim da sua vida, e todos nós conhecemos uma parte da sua vida que foi perseguir cristãos, e uma segunda parte foi naturalmente fazer tudo para que Jesus chegasse ao maior número possível de homens e mulheres, e há uma grande marca que distingue tudo, desde a sua conversão, do princípio da sua conversão. Também, atenção, não podemos dizer que se converteu num dia, não. Começou a sua conversão num dia, quando vai a caminho de Damasco, até à hora da sua morte. O que é que ele diz? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, ser santo é isso. E é importante que façamos este mesmo exercício. Cada um de nós, em casa, onde nos estáis a escutar, pensar um bocadinho agora para nós. Não pensar no vizinho, nem pensar nos que estão ao nosso lado, mas pensar cada um para nós. Até esta idade que tenho hoje, em que é que eu me pareço com Jesus Cristo? Na minha forma de pensar, de agir, no meu feitio, na minha forma, como é que eu estou semelhante a Jesus Cristo em quê? E em que é que me falta ser mais parecido com Jesus? Porque seguramente há muita coisa. Não é? Já não estou a falar, reparem, eu podia dar o célebre exemplo, não é? Que é importante nós nunca perdermos isto de vista, como é que Jesus se comporta na cruz. Não é? Quando ele está a sofrer horrivelmente, e ele já sabia o que ia sofrer, e por isso é que suou sangue, mas quando está a sofrer horrivelmente, por nós, por mim e por cada um de nós, ele só quer o bem para os outros. Pede a Deus o perdão para todos aqueles que o maltratam, dá-nos a sua mãe, para a mãe de todos nós, diz que tem sede porque quer todas as almas para ele, portanto só pensa no nosso bem, só pensa em nós. Algum de nós neste momento está capaz disto? De ser exatamente como Jesus neste momento? Então reparem, ser santo é fazer este caminho, não é? É perceber exatamente que sou chamado a identificar-me com Jesus. Assim como fisicamente, biologicamente, nós temos traços que nos ajudam a perceber, quem olha para nós, vê logo quem é que foi quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, porque nós somos parecidos com eles fisicamente. Quem conhece o nosso temperamento sabe, olha, este temperamento é da parte do pai, aquele tem o temperamento ligado. Assim como nós somos conhecidos, não é? No nosso meio, em relação aos nossos pais, também temos que ser conhecidos em relação a Jesus. No fundo, a vida cristã é um tempo que Deus me oferece para eu me cristificar permanentemente, com todos os meios que o Senhor nos oferece. E um deles é esta força viva do Espírito Santo. E esta graça de Deus, reparem, esta vida constante que se renova em cada um de nós.
A graça é o favor, é o socorro gratuito que Deus nos dá para respondermos ao seu convite. Portanto, reparem, Deus dá-nos os meios para nós podermos chegar a essa meta. Dá-nos os meios que são variedíssimos, o Espírito Santo, os sacramentos, naturalmente, o Espírito Santo com os seus dons, os sacramentos todos, mas maiormente a reconciliação e a Eucaristia, a reconciliação porque nos purifica e nos torna a colocar como no dia do batismo, a Eucaristia porque nos fortalece e, naturalmente, nós estamos então capazes de poder testemunhar sempre Jesus Cristo. Onde quer que estejamos. Não é? Uma das minhas homilias agora no tempo pascal, com os meus paroquianos, foi exatamente isto. A diferença entre ir à igreja, a casa da igreja, e o ser igreja. Se eu for um cristão que só vou à casa da igreja, ou para ir à missa, ou para fazer algum trabalho que o Senhor Padre me pediu lá na comunidade, eu estou a ser um cristão 50%. Mas se eu for igreja, onde quer que eu esteja, na minha casa, no café, na escola, na empresa, no campo, até na diversão, eu sou cristão. Eu sou a imagem de Jesus. Então não há separação, não há dicotomia. E isso só se consegue, naturalmente, com esta obediência à graça de Deus, que é o seu Espírito, com os seus dons. Depois, num próximo programa, falaremos especificamente dos dons que o Senhor nos concede, os dons efusos e infusos, para naturalmente percebermos como é que nós podemos deixar de trabalhar em cada um de nós. Então, caríssimos ouvintes e irmãos na fé, se porventura tiverdes alguma pergunta a fazer, até alguma sugestão, alguma interpelação, o endereço de e-mail que aparece em rodapé neste momento, vós podeis enviar um e-mail. Também é importante nós sentirmos o vosso feedback, alguma pergunta que seja necessário, como já foi dizendo algumas vezes, podemos um dia fazer um programa só para responder às perguntas que acharem por bem, que sejam mais esclarecedoras, porque a nossa intenção é apenas esta, ajudar-nos a crescer na fé e, porventura, a podermos também ser mais eficazes na forma de sermos testemunhas de Cristo, porque permanentemente, onde quer que nós estejamos, muita gente pode vir a conhecer Jesus, pode entrar na graça de Deus através do nosso humilde testemunho. Então peço a bênção de Deus para todos, para que sejamos sempre fiéis a esta graça que o Senhor nos concede e para que o seu Espírito possa manifestar-se em cada um de nós. Então recebei a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.